Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é mais um episódio extra daqueles em que a gente responde a algum vídeo da internet e hoje nós vamos responder a uma pregação feita pelo pastor Rodrigo Mocelin. O pastor Mocelin tem um canal bastante popular no YouTube, é um pastor calvinista e é bastante conhecido pelas suas posições mais à direita. Em economia, ele é um liberal e na política e nos costumes ele é um conservador. Ele defende aquilo que por muito tempo eu também defendi, o Estado mínimo, ou seja, ele é um minarquista. E a pregação que nós vamos analisar hoje é justamente um sermão que ele pregou sobre Romanos 13, intitulado Estado Mínimo. Nesse sermão, o Mocelin defende que a Bíblia sustenta como sendo ideal o Estado mínimo e que, portanto, ela é contrária tanto ao socialismo quanto ao anarcocapitalismo. Meu intuito aqui é mostrar que o pastor Mocelin comete alguns erros ao tratar do assunto anarcocapitalismo. Muito bem, eu vou colocar o vídeo aqui para rodar e na medida em que eu achar necessário, eu vou pausando para fazer os meus comentários. Gente, o nome da pregação de hoje seria... Estado Mínimo. Esse é o nome da pregação de hoje. Estado Mínimo. E, obviamente, vou falar sobre o socialismo e anarcocapitalismo que estão em oposição a essa ideia de Estado Mínimo. O socialismo é um Estado gigante e o anarcocapitalismo é Estado nenhum. E o modelo bíblico é o Estado mínimo. Vamos ler Romanos capítulo 13. Ok, esse aqui é o início da pregação do pastor Rodrigo Mocelin e eu acho que é bacana comentar duas coisas aqui. A primeira é que ele já enuncia a sua tese logo de cara. Ele diz que o Estado mínimo seria o ideal bíblico, enquanto que o modelo socialista, assim como o modelo anarcocapitalista, estariam em oposição a esse modelo bíblico. Como ele apenas enunciou, ele não fez nenhuma argumentação por enquanto, então eu não vou fazer nenhuma argumentação nesse momento. Mas é importante eu mencionar aqui que eu discordo do pastor Mocelin. Eu não acredito que o modelo bíblico é o Estado mínimo. Na verdade, eu acredito que o modelo bíblico é a ausência de Estado. O segundo comentário que eu quero fazer aqui é que o pastor Mocelin começa a sua pregação lendo o capítulo 13 de Romanos, dos versos 1 a 7. Isso não é um problema, evidentemente, é uma passagem bíblica. No entanto, ele começar com essa passagem e já sabendo que ele defende a ideia de um Estado, me acende um sinal de alerta. Isso porque geralmente os cristãos que acreditam no Estado utilizam esse capítulo, o capítulo 13 de Romanos, como se essa fosse a única passagem da Bíblia a falar sobre a questão das autoridades, do governo e do Estado. É comum se ignorar que antes de Romanos 13 foi escrito muita coisa na Bíblia e depois de Romanos 13 também. Bom, na sequência do vídeo, o pastor Mocelin vai ler o capítulo 13 de Romanos. Eu vou pular essa parte. O ouvinte, se quiser, pode ler o capítulo 13 de Romanos em sua própria casa, mas para ganhar tempo eu vou adiantar o vídeo. Continuemos. Então essa é a nossa série que está dentro de Romanos. Né? Eu comecei semana passada, na realidade, né? Romanos 13. É a igreja e o Estado. Qual é a relação do cristão com o Estado? Qual é a função do Estado? E hoje eu vou falar sobre isso. Qual é a função do Estado? Qual é o Estado ideal? Ok, depois da leitura de Romanos 13, o pastor Mocelin complementa um pouco mais a sua introdução e ele diz para o ouvinte que ele vai explicar qual é a função do Estado e qual é o Estado ideal na Bíblia. E bem, conforme a gente vai ver mais para frente, ele vai extrair essas duas explicações de Romanos 13. Ou seja, segundo ele, Romanos 13 é um capítulo que nos ensina qual é a função do Estado e qual seria o Estado ideal para a Bíblia. Então, mais uma vez, esse tipo de fala acende em mim um sinal de alerta, porque geralmente quem começa a argumentação com Romanos 13 tende a olhar Romanos 13 como se fosse o único capítulo da Bíblia a falar sobre esse assunto, ou pelo menos o principal a falar sobre esse assunto. Mas vamos deixar o vídeo rolar para ver qual é a argumentação do pastor Mocelin. Eu quero começar dizendo o seguinte. O que é uma ideologia? Uma ideologia é toda uma visão de mundo, uma concepção da existência. Uma concepção da existência. Obviamente, uma concepção da existência à parte da Escritura. É o homem concebendo a realidade, interpretando a realidade a partir de si mesmo e não a partir
da Bíblia. Isso é uma ideologia. Uma ideologia é o homem tentando dar solução aos seus problemas. Uma ideologia é a Torre de Babel. Lembra? Aqueles homens estavam comprometidos em construir uma torre até o céu. A sua construção seria tão grande e fabulosa, diziam eles, que o nome deles se tornaria célebre. Isso é uma ideologia. É o homem tentando construir uma civilização, sozinho, com base no seu próprio raciocínio, em rebeldia ao nosso Criador. E isso vale para o socialismo e os libertários. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Ok, o pastor Mocelin escolhe começar a sua argumentação fazendo uma definição do que seria ideologia. A definição dele de ideologia é uma definição negativa, ele coloca ideologia como uma visão de mundo, um conjunto de ideias que está à parte da Bíblia, uma tentativa do homem de resolver as coisas sem Deus. E para o pastor Mocelin, tanto o socialismo quanto o anarcocapitalismo, que ele vai colocar como sinônimo de libertarianismo, são posturas ideológicas, são ideologias. Ou seja, tanto uma coisa quanto outra seriam tentativas humanas de resolver os problemas, seriam visões de mundo à parte da Bíblia. Bom, o problema da afirmação do Mocelin é que é perfeitamente possível construir uma visão libertária ou uma visão anarcocapitalista partindo de pressupostos bíblicos e traçando todo um raciocínio bíblico. Então, quando o pastor Mocelin inicia a sua pregação dizendo que o anarcocapitalismo e o libertarianismo são ideologias, ele pressupõe que não existe, não pode existir nenhuma construção bíblica, nenhum raciocínio bíblico que leve à conclusão de que o libertarianismo está correto, de que o anarcocapitalismo está correto, ou ainda que leve a um tipo de libertarianismo bíblico ou um tipo de anarcocapitalismo bíblico. E, evidentemente, ao pressupor isso já no início da sua pregação, ele já predispõe o seu ouvinte a pensar que o anarcocapitalismo e o libertarianismo não podem ser aceitos por um cristão. Afinal de contas, se essas são visões à parte da Bíblia, um cristão que deve amar a Bíblia, que deve se guiar pela Bíblia, não pode aceitar esse tipo de filosofia, esse tipo de visão de mundo. Ora, eu como cristão e como libertário, posso dizer que o libertarianismo não é uma ideologia. O libertarianismo é uma proposta ética que entende que 1. Existe propriedade privada e 2. A propriedade privada não deve ser violada. E esses dois pilares são absolutamente compatíveis com o que a Bíblia ensina. A Bíblia reconhece que existe propriedade e a Bíblia ensina que a propriedade não deve ser violada. Além disso, como cristão e libertário, eu também posso dizer que é possível, através de um raciocínio bíblico, analisando diversas passagens de Gênesis até Apocalipse, chegar a uma espécie de libertarianismo bíblico. Ou seja, não necessariamente o libertarianismo e o anarcocapitalismo são ideologias. Então essa primeira afirmação do Mocelin teria que ser provada, não apenas afirmada. É claro, ele pode apenas ter antecipado uma conclusão que ele vai chegar no final através de argumentação, mas fica aqui o sinal de alerta. Vamos continuar o vídeo. Eu quero mostrar hoje que o padrão bíblico para o Estado é um Estado mínimo. Um Estado grande, que é o que, na prática, acontece com o socialismo, apesar de, essencialmente, o socialismo pregar a extinção do Estado lá no final. Na prática, socialismo é Estado gigantesco. É um Estado que abraça toda a realidade. Desde a creche ao asilo, é o Estado que cuida de você. Isso é um Estado gigante. Esse não é o padrão bíblico. Estado nenhum, como o anarcocapitalismo prega, que é anarco, que vem de anarquia, o anarcocapitalismo, que é Estado nenhum, também é um erro à luz de Romanos 13, à luz da Escritura. Bom, aqui o Mocelin apenas repete algumas afirmações, não tem ainda nenhuma argumentação aqui em relação a por que o libertarianismo e o anarcocapitalismo não seriam bíblicos, mas tem um ponto interessante aqui no final, que é o seguinte: o Mocelin afirma que o anarcocapitalismo, a ideia de Estado nenhum, seria um erro à luz de Romanos 13, à luz das Escrituras.
Note que o Mocelin coloca Romanos 13 como se fosse sinônimo de toda a Escritura. É claro, existe a possibilidade, ela é bem provável, de que o Mocelin apenas esteja querendo dizer que é um erro à luz de Romanos 13 e também do restante das Escrituras. No entanto, a construção da frase do Mocelin parece indicar o seguinte, que como ele está construindo a sua mensagem a partir de Romanos 13, então provar que o anarcocapitalismo é um erro à luz de Romanos 13 é provar que o anarcocapitalismo é um erro à luz de toda a Bíblia. E esse raciocínio está correto? Em parte sim, porque se a Bíblia ela não tem contradições, então se uma parte da Bíblia ensina determinado princípio, e aqui estamos falando realmente de princípio, algo que é eterno e imutável, então necessariamente toda a Bíblia ensina esse princípio. Mas em outro sentido, esse raciocínio também está errado. Por quê? Porque uma das regras básicas de interpretação é nunca analisar uma passagem de maneira isolada do restante da Bíblia. A boa interpretação é aquela na qual nós interpretamos uma passagem à luz de seu contexto temático imediato, ou seja, os versos e os capítulos antes e depois daquela passagem, à luz de todo o tema do livro escrito, à luz das principais temáticas trabalhadas pelo autor do texto, não só naquele livro, mas em outros livros, e à luz de tudo que a Bíblia ensina como um todo a respeito daquela temática. Isso sem contar, claro, que nós devemos interpretar também à luz do contexto histórico, do contexto linguístico, do contexto estilístico e por aí vai. Ou seja, nesse sentido, tentar provar um determinado princípio apenas por Romanos 13 dificilmente gerará uma conclusão que concorda com o restante da Bíblia. Para ser mais exato, tentar interpretar Romanos 13 utilizando apenas Romanos 13 dificilmente levará à interpretação correta do próprio capítulo 13 de Romanos. A Bíblia, embora seja composta por diversos livros independentes escritos por autores independentes, forma uma unidade que foi inspirada pelo Espírito Santo. Assim, quando vamos interpretar um texto bíblico, devemos sim interpretar esse texto à luz dele mesmo, mas também interpretá-lo à luz do restante da Bíblia. Se essas duas coisas não forem feitas, a chance de cometer um erro é muito grande. Em suma, aparentemente o que o Mocelin vai fazer é exatamente o que eu disse no início do meu vídeo. Tratar Romanos 13 como se fosse a única passagem que fala sobre o assunto na Bíblia. Mas vamos continuar o vídeo. O que é certo e o que é errado? O que é justo e o que é injusto? Tudo isso só pode ser respondido de maneira lógica se Deus existir. Se Deus não existe, Nietzsche, Sartre, Dostoiévski concordam. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. Afinal de contas, quem é você para dizer o que eu devo fazer? E quem sou eu para dizer o que você deve fazer? Se Deus não existe, eu sou um fim em si mesmo. Cada ser humano é um fim em si mesmo. Ninguém pode dizer para ele o que ele deve ou não fazer, a não ser que exista Deus, que exista alguém acima de nós. Do contrário, as feministas estão corretas. Meu corpo, minhas regras. O problema é que a mulher do lado também pode ter as regras dela, e as regras dela podem me ferir. Ok, essa é uma parte muito interessante da pregação do Mocelin. Note que ele ainda não começou a argumentar por que o anarcocapitalismo seria antibíblico, mas ele está aproveitando o início da sua mensagem para pavimentar o caminho para alguns argumentos que ele vai usar mais na frente. Ele faz isso lançando mão de alguns conceitos, e o conceito que ele coloca aqui é o seguinte: se não há Deus, tudo é permitido. Se não há Deus, não existe um padrão de certo, errado, justo e injusto, bem e mal. Ora, eu concordo 100% com isso, e eu quero que o ouvinte preste bem atenção aqui, porque esse conceito que o Mocelin está colocando é algo que eu repeti em vários episódios anteriores. Em resumo, eu sou um cristão, sou um libertário, e eu acredito plenamente que se não existe Deus, não existe um padrão objetivo de certo e errado, justo e injusto, bem e mal. E por que eu quero que o ouvinte grave isso na cabeça? Porque mais para frente, conforme nós vamos ver, o Mocelin vai tentar relacionar libertarianismo com ateísmo. E quando ele fizer isso, eu vou voltar a esse ponto e comentar algumas questões. Sigamos com o vídeo. Ora, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Jesus disse isso.
A ideia bíblica de estado mínimo, ela é vista por meio de seus frutos ao longo da história. Ao longo da história, quando o estado foi enxuto, quando o estado foi pequeno, foi a época de mais prosperidade no mundo. E aqui, obviamente, me refiro aos Estados Unidos da América. Os pais fundadores entendiam essa ideia e colocaram vários e vários mecanismos para restringir o poder do Estado. Vários e vários mecanismos. Bom, aqui o Mocelin começa a argumentar em prol do Estado mínimo, mas ele usa um argumento que eu considero frágil. Ele faz referência a algumas passagens dos evangelhos em que Jesus diz que nós julgamos uma árvore pelos seus frutos. Se os frutos são ruins, a árvore é ruim. Se os frutos são bons, a árvore é boa. No contexto dessas passagens, conforme nós sabemos, Jesus estava fazendo uma analogia para se referir a como devemos julgar pessoas, em especial profetas. Ou seja, se uma pessoa tem práticas ruins, ela não pode ter um bom caráter, e se é um profeta, não pode ser um profeta verdadeiro. E o que o Mocelin está tentando fazer aqui é usar esse raciocínio para dizer que podemos julgar uma estrutura de governo ou um regime pelos seus frutos. E quais seriam os frutos? O Mocelin dá a entender aqui que seria, no caso, a prosperidade do país. Ora, o problema de tentar usar esse raciocínio dos frutos para analisar os regimes é que não necessariamente a prosperidade de um país tem relação direta com um regime ético. Imaginemos, por exemplo, um país muito próspero, mas que está baseado em escravidão. Com toda certeza, essa prosperidade não serve para avaliar se esse regime é certo ou errado, se esse regime é bom ou ruim. De um ponto de vista ético, se esse regime está baseado em escravidão, ele é ruim, ele é mau, ele está errado, ainda que ele leve à prosperidade da maior parte das pessoas da nação. Então eu acredito que o raciocínio que Jesus usava para julgar pessoas não pode ser utilizado aqui para julgar um sistema de governo. Para julgar um sistema de governo, nós precisamos saber primeiro se esse sistema é ético e só depois se ele leva à prosperidade. Em suma, o pastor Mocelin aqui está utilizando um princípio bíblico verdadeiro, um princípio que Jesus proferiu de uma maneira equivocada, tirando do seu contexto original. E o resultado disso acaba sendo uma argumentação frágil em relação ao Estado mínimo. Porque note, ainda que se prove que o Estado mínimo leva a uma grande prosperidade, se a própria existência do Estado for antiética, imoral e antibíblica, então não podemos defender o Estado mínimo, mesmo que ele leve a uma grande prosperidade. Outro ponto importante aqui é que precisamos nos perguntar: é o Estado mínimo que leva à grande prosperidade ou é um mercado altamente livre que leva à grande prosperidade? Porque se for o livre mercado, então o fato de um país ter o livre mercado e também um Estado mínimo não significa que o Estado mínimo está relacionado a essa prosperidade. Ou seja, seria absolutamente possível que um país tivesse um Estado mínimo e fosse próspero, mas fosse próspero apesar do Estado e não por causa dele. E esse pode muito bem ser o caso dos Estados Unidos, que o Mocelin coloca como exemplo. Será que os Estados Unidos foram muito prósperos no passado por conta do Estado mínimo que eles chegaram a ter? E, na verdade, eles nem chegaram a ter, de fato, um Estado mínimo, ele não era tão pequeno assim. Ou será que eles foram muito prósperos porque havia um alto grau de liberdade de mercado? E note, podemos ir mais longe. Se um alto grau de liberdade de mercado leva a uma grande prosperidade, será que se, em vez do Estado ser mínimo, ele não existisse, a prosperidade não seria maior? Afinal de contas, sem um Estado, o mercado seria ainda mais livre. Aqui, claro, alguém poderia dizer que isso não é verdade, porque sem um Estado as pessoas fariam o que quisessem, portanto não haveria lei, e sem lei não haveria como ter mercado. Para que haja mercado é preciso haver uma estabilidade, é preciso haver leis, regras, é preciso haver um respeito mútuo. Mas aqui nós caímos mais uma vez naquela problemática de considerar Estado e governo como sendo a mesma coisa. E ainda de considerar que ser contra o Estado é ser contra lei, hierarquias, autoridades, etc. Nós já vimos que nada disso é verdade, tudo isso não passa de uma grande confusão. Ou seja, podemos pensar sim em uma sociedade sem Estado, isto é, sem um governo estatal,
mas que ainda assim terá regras, ainda assim terá autoridades, e que como não terá um governo estatal, mas sim um governo contratual, o mercado será plenamente livre. Mas vamos continuar o vídeo. Então, eu quero falar sobre isso hoje. Eu vou começar então falando qual é a definição bíblica de um estado ideal. Primeiro, estado mínimo. Aqui em Romanos 13, ele está definindo qual é a função do estado. E qual é a função do estado aqui em Romanos 13? Ele diz: ministro de Deus, vingador que traz a espada para punir o mal. Aqui ele está dando a definição e a função do Estado. O Estado é juiz. Essa é a função do Estado. O Estado é o protetor do povo. Essa é a função do Estado. Ser juiz. Ser juiz. Por isso ele traz a espada em sua mão. E só isso. Só a espada. Ele não deve trazer o arado. Não. Ele não deve cuidar da economia e de tudo mais. Ele deve trazer a espada. O Estado deve ser um juiz que permite que o jogo justo aconteça. Ele deve intervir quando alguém quer jogar fora das regras, levar vantagem sobre o seu próximo. E ele deve estar ali, então, para coibir essas injustiças. Essa é a função do Estado, ser um juiz, trazer espada, e só isso. A mão do Estado deve carregar apenas a espada. Ok, aqui finalmente o Mocelin começa a de fato argumentar como que a Bíblia apoia o Estado mínimo, defende, sustenta o Estado mínimo e, por conseguinte, não apoia o anarcocapitalismo e o libertarianismo. E o ponto dele é o seguinte: a Bíblia, em Romanos 13, coloca a função do Estado como sendo a de ser juiz, de julgar e punir o mal. E ele vai colocar que isso é importante justamente para que o jogo ocorra de maneira justa, para que as pessoas não levem vantagem umas sobre as outras, para que as pessoas não agridam umas às outras. Bom, essa argumentação do Mocelin possui vários problemas. O primeiro deles é o seguinte: Romanos 13 não diz que a função do Estado é julgar e punir o mal. O que Romanos 13 diz é que a função das autoridades e a função dos magistrados é julgar e punir o mal. Isso faz diferença? Totalmente, porque uma sociedade sem Estado pode ter autoridades e magistrados. Em outras palavras, uma sociedade sem Estado pode ter árbitros, pessoas que vão julgar e punir o mal. Na verdade, não só pode ter, como ao longo dos séculos, em diversos lugares, teve. Como nós já vimos, por exemplo, no episódio 16, existiram diversas sociedades sem Estado ao longo da história e elas possuíam autoridades, elas possuíam juízes, elas possuíam árbitros, pessoas que julgavam as agressões entre as outras pessoas. Autoridades, conforme nós já vimos em outros episódios, não necessariamente devem ser estatais. E isso inclui os árbitros. Historicamente, diversas sociedades tiveram a arbitragem que não era feita pelo Estado. E ainda hoje existe a instituição arbitragem em diversos países, como por exemplo no Brasil e nos Estados Unidos. Nesse modelo você pode ir numa câmara arbitral, que é privada, e ter ali um julgamento de determinadas questões. Não pode ser qualquer tipo de questão, porque o Estado não deixa, mas algumas questões podem ser julgadas ali e a decisão do árbitro é considerada legal. Ou seja, sempre houve e continua havendo árbitros privados, árbitros que não são estatais. Da mesma maneira, como já vimos também em vários episódios, existem diversas autoridades que não são estatais, como o pai e a mãe no âmbito da família, o padre e o pastor no âmbito de uma igreja, o empresário no âmbito da sua empresa, o fazendeiro no âmbito da sua fazenda, o diretor do colégio no âmbito do colégio, o professor no âmbito das classes, o síndico no âmbito do seu prédio, o presidente de uma associação de moradores no âmbito dessa associação e por aí vai. Também podemos pensar em termos de uma comunidade maior, por exemplo, uma aldeia indígena com cerca de 5.000 pessoas. Talvez essa aldeia possua apenas um cacique que possui uma liderança orgânica e autorizada por todas as pessoas e os chefes das famílias. Ora, isso não é um Estado. Essas lideranças são orgânicas, são contratuais, elas não são estatais.
O segundo problema da argumentação do Mocelin é que o fato de as autoridades e os árbitros de Roma serem estatais não implica necessariamente que o Estado é um ideal bíblico. O que acontece simplesmente é que algo importante, que são as autoridades e os árbitros, estavam ligados ao Estado em Roma. Isso não implica que o modelo estatal é o melhor, que outro modelo não pode ser implementado e que Deus criou o Estado. Implica apenas que, dado que as autoridades e os árbitros são importantes, então os cristãos deveriam respeitar essas autoridades apesar delas serem estatais, apesar do modelo não ser bom, apesar do modelo não ser ideal. Isso nem de longe quer dizer que o Estado é necessário ou que o Estado é o modelo ideal de Deus. Então, não é possível dizer, a partir de Romanos 13, que a função do Estado é julgar e punir o mal. Essa é a função dos árbitros e das autoridades, mas não necessariamente os árbitros e as autoridades precisam ser estatais. Portanto, é perfeitamente possível que a existência do Estado seja meramente circunstancial. Se esse for o caso, o Estado pode não ter nenhuma função legítima. O que acontece aqui é que simplesmente ele tomou para si diversas funções, entre elas a função de julgar e punir o mal, e, portanto, uma vez que nós precisamos de pessoas que julguem e punam o mal numa sociedade, para que ela não seja uma desordem, nós acabamos tendo que nos submeter a essas autoridades do Estado. Mas isso não quer dizer que não poderia haver outro modelo, ou que esse modelo realmente é um bom modelo. Vamos continuar o vídeo. Lá em Israel, o período descrito como o período ideal em se tratando do Estado é o período dos juízes. O período dos juízes, em que o Estado era apenas juiz. Quando o povo de Israel, ao olhar as nações e ver a monarquia por todos os lados, o povo de Israel tem inveja e diz: queremos fazer como o mundo faz, como acontece rotineiramente ao longo da história do povo de Deus. O povo de Deus costuma trocar Deus, que é uma fonte de águas vivas, por cisternas rotas. E Deus então disse, por meio de Samuel, para o povo: hoje vocês são livres. Eu sou o rei de vocês. Hoje vocês são livres, mas vocês querem se colocar debaixo de escravidão. E aí eu vou falar nas próximas pregações, a monarquia não é o modelo mais bíblico. Não é. É a república. Por isso os americanos protestantes estabeleceram uma república. Então, o povo de Deus quer estar debaixo da tutela de um rei. E Deus diz: hoje vocês são livres. Agora, tendo aqui um juiz, mas vocês querem mesmo ter um rei? Ele vai pegar suas esposas, ele vai pegar suas filhas, seus filhos, vocês vão dar o seu produto para ele. É isso que vocês querem? Hoje vocês são livres, mas é isso que vocês querem? Ok, aqui o pastor Mocelin sai um pouco de Romanos 13 e tenta provar que o sistema israelita antes da monarquia era um sistema de Estado mínimo. Ele vai colocar os juízes de Israel como fazendo parte de um Estado. Bom, o problema do argumento do Mocelin é que, na verdade, o regime anterior à monarquia não era um Estado, era uma anarquia mesmo. E eu não uso aqui o termo anarquia no sentido de bagunça, mas no sentido de que não existia um Estado. Note, não existia rei, não existia um cargo com poder executivo como o presidente ou o primeiro-ministro, não existiam cargos com o poder legislativo. Ninguém podia criar e impor lei sobre todos, porque já existia uma lei, que era a Torá. Não existia exército permanente e muito menos sustentado pelo dinheiro das pessoas. Afinal de contas, como já dissemos, não existiam impostos. Não há nenhum indicativo de que os juízes recebiam dinheiro público. Ou seja, ou esses juízes faziam esse trabalho de graça e possuíam outras profissões, ou eles possuíam acordos com a comunidade que eles serviam, e, portanto, eles recebiam algum valor contratual, ou eles cobravam por julgamento e, portanto, eles estavam prestando um serviço privado. Além disso, os juízes eram escolhidos pela própria comunidade e eles não possuíam muito poder. Na verdade, o poder deles era simplesmente de arbitrar conflitos, de julgar as transgressões à Torá que eram puníveis de maneira civil e, no caso específico do juiz geral da nação, liderar o povo em uma guerra. E mesmo assim, o juiz geral não podia convocar as pessoas para uma guerra de maneira obrigatória. Ele convocava e as tribos que queriam, bem como os indivíduos que queriam ir, iam.
Aqueles que não queriam não precisavam ir. Em suma, não há nenhuma característica aqui que coloque esse sistema de juízes como sendo um Estado. Os juízes eram árbitros não estatais. A sociedade israelita era uma sociedade não estatal. Vamos deixar mais claro. A definição de Estado com a qual temos trabalhado desde o início desse podcast, e que me parece ser a definição mais precisa, é a seguinte. Estado é uma instituição que se sustenta a partir da cobrança de impostos e que detém em determinado território, em detrimento das propriedades das pessoas que morem ali, o monopólio da força militar, da criação de leis e da aplicação de justiça. Ora, como acabamos de ver, nada disso existia no sistema anterior à monarquia. Assim sendo, quando o povo pede a Samuel um rei, ele não está pedindo apenas um rei, ele está pedindo um Estado. Juntamente com o rei, viria toda a estrutura estatal. E aqui vem um ponto interessante, porque o Mocelin abre um parênteses dizendo que a monarquia não é o regime ideal na Bíblia. O regime ideal, segundo a Bíblia, seria a república. Mas dentro do que acabamos de ver, na verdade, o problema não era simplesmente o rei. O problema era a existência do Estado. Então, tirar um rei e colocar a república não muda muita coisa. Os mesmos problemas que existem sob uma monarquia, ou ainda sob uma monarquia absoluta, existirão em uma república. A diferença é que o poder em uma república estará um pouco mais dividido entre diversos políticos. No entanto, um regime republicano também cobrará impostos, também acharcará a população, também criará e imporá leis sobre todos, inclusive uma série de leis tolas e até injustas, e por aí vai. Além disso, eventualmente, uma república pode concentrar tanto poder e se tornar tão ditatorial quanto uma monarquia absoluta. Então, em suma, o exemplo que o Mocelin usa nem serve para defender o Estado mínimo, nem serve para defender a república. Na verdade, o exemplo que ele usa serve para defender justamente o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Vamos continuar o vídeo. Ora, e é por isso, nessa concepção de Estado como juiz, é que socialismo e anarcocapitalismo são ideologias, e a ideologia é o homem em rebeldia contra o seu Criador, tentando dar solução para seus problemas a partir dele mesmo. Contrariando o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A ideologia é o oposto disso. Não, eu posso fazer sim. Eu posso conceber toda uma visão de mundo, eu posso definir o que é Estado, o que é economia. Nós podemos nos virar aqui. Nós podemos construir uma grande torre sem Deus. Segundo princípio, se o Estado é mínimo, o socialismo, obviamente, não é o Estado ideal, porque ele é, na prática, um Estado gigantesco. Ok, aqui o Mocelin conclui que, uma vez que o Estado deve ser o juiz, segundo a sua interpretação, então o anarcocapitalismo é uma ideologia e afronta a Deus, já que Deus afirma que deve haver o Estado, porque o Estado é juiz, e o anarcocapitalista diz que não deve haver o Estado. Mas note, se de fato o Israel pré-monárquico não possuía um Estado, e se de fato Deus não gostou de quando o povo pediu um rei e, portanto, pediu um Estado, então, na verdade, não é o anarcocapitalismo que é uma ideologia, é o estatismo que é uma ideologia. Quando lemos 1 Samuel 8, fica muito claro que é o estatismo, é a ideia de que se precisava de um rei, de que se precisava de um Estado, que é uma afronta a Deus, que é uma tentativa do homem de fazer as coisas segundo a sua própria visão de mundo, segundo as suas próprias ideias. E isso fica claro não apenas em 1 Samuel 8. Na verdade, isso já fica claro nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. Conforme já vimos lá no episódio 3 do nosso podcast, as implicações lógicas dos capítulos 1 e 2 de Gênesis são que o conceito de Estado é um conceito antibíblico, é um conceito antiético, é um conceito imoral. Primeiro porque se Deus é o Criador, então apenas Ele pode dominar sobre o homem. Um homem não pode dominar sobre outro homem. Segundo, porque Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança. Isso significa que, mais uma vez, um homem não pode dominar sobre outro homem, porque os dois são a imagem e semelhança de Deus.
Terceiro, porque Deus dá autoridade ao ser humano para dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo que há na terra, mas não sobre outros homens. E, finalmente, porque na criação da mulher fica claro que homem e mulher, embora sejam diferentes, possuem a mesma essência humana e a mesma dignidade humana. Então, se não existe justificativa nem para que exista um domínio entre homem e mulher, o que dirá entre uma classe política e o restante das pessoas? Uma classe política é feita por pessoas exatamente iguais às outras. Então não parece haver justificativa bíblica nenhuma para que um grupo de pessoas ou uma pessoa domine sobre as demais. Para além disso, também podemos lembrar o que o próprio Jesus diz em Mateus 20. Dos versos 25 a 28, Jesus ensina que os governantes estatais dominam sobre os povos, mas que entre os seguidores de Jesus não deveria ser assim. Em suma, é o estatismo que é uma ideologia, é o estatismo que tenta colocar o homem na posição do próprio Deus. No estatismo, o homem pode criar leis além da lei natural, pode restringir a liberdade legítima dos indivíduos, pode violar sistematicamente a propriedade alheia, pode cobrar taxas por serviços que não foram contratados, pode inclusive cobrar taxas por serviços que não estão sendo prestados ou que estão sendo prestados com má qualidade, pode obrigar pessoas a irem para guerras injustas, pode inflacionar e desvalorizar a moeda, pode impedir que o povo escolha os seus próprios árbitros, pode impedir que as pessoas usem armas para se defender, podem impedir que os pais instruam os seus filhos da maneira como eles acham adequado, e por aí vai. Se isso não é tentar assumir prerrogativas divinas e agir como se Deus não existisse, então eu não sei o que é. Bom, tendo terminado seu argumento em favor do Estado mínimo, o pastor Mocelin inicia o seu argumento contra o socialismo. Lembrando que a pregação é contra tanto o socialismo quanto o anarcocapitalismo. E nessa segunda parte ele vai falar do socialismo. Como o nosso interesse nesse episódio não é a análise do socialismo, e aliás eu concordo com a análise que o pastor Mocelin faz do socialismo, então nós vamos pular essa parte e vamos direto para a terceira parte, que é quando o Mocelin começa a falar especificamente sobre o anarcocapitalismo. Vejamos então o que o Mocelin fala nessa terceira parte. Terceiro, que é aquilo que é chamado de anarcocapitalismo, que é o governo nenhum. Um Estado grande é ruim, mas Estado nenhum também. Juízes 17. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia governo. Cada qual fazia o que achava mais reto. E quando eu faço o que eu acho mais reto, o outro faz o que ele acha mais reto, é claro que alguma coisa fica bem torta aí. Bem e bem torta. Ok, aqui o Mocelin começa a falar especificamente sobre o anarcocapitalismo e ele já comete um erro nos primeiros segundos. Ele confunde Estado com governo. Ora, o anarcocapitalismo não defende governo nenhum, ele defende a inexistência de Estado. Governos não necessariamente precisam ser estatais. Além do mais, se existe propriedade privada, necessariamente existem governos, existem autoridades, existem hierarquias. Nós já vimos isso no episódio 32. Então aqui o Mocelin, infelizmente, está atacando um espantalho, uma ideia que não é real. Mas existe um outro problema aqui na argumentação do Mocelin. Note que o Mocelin cita Juízes 17 aqui, onde tem aquela famosa frase, aquele famoso verso bíblico que diz que não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto. Essa frase acontece 2 vezes no livro de Juízes, sempre em um contexto onde estava havendo uma total desordem, uma total falta de cumprimento à lei por parte dos israelitas. Ou seja, é uma frase que dá a entender que os israelitas estavam agindo na desordem porque não tinham um rei. E por que é problemático o uso desse verso pelo Mocelin aqui? Bom, porque ele usa esse verso para tentar argumentar que sem Estado, necessariamente haverá desordem, haverá caos. Ocorre que o Mocelin já havia dito um pouco antes na sua pregação que o regime dos juízes era o regime ideal de Deus. E ora, esse verso aqui, que indica que não havia rei, está se referindo justamente ao período em que era vigente o regime de juízes em Israel. Então o Mocelin precisa se decidir.
ou o período dos juízes era bom ou o período dos juízes era ruim. Além disso, ou o período dos juízes representava um Estado mínimo ou o período dos juízes representava uma anarquia. O que o Mocelin não pode fazer é o que ele efetivamente fez, utilizar o período dos juízes tanto como um exemplo positivo e como um exemplo de Estado mínimo, quanto como um exemplo negativo e um exemplo de ausência de Estado. Apenas para constar, nos episódios 6 e 7 nós explicamos detalhadamente o regime de juízes e também essas passagens complicadas do livro de juízes que afirmam que não havia rei e cada um fazia o que era mais reto. Mas apenas para deixar registrado, não precisamos interpretar esses textos como significando que o Estado é um ideal de Deus. Podemos interpretá-lo da seguinte maneira: o povo de Israel era duro, e por ser duro, acabava criando um contexto no qual eles precisavam de um rei, mas não necessariamente um rei era o ideal de Deus para eles. E isso vai ficar bastante claro em 1 Samuel 8, quando o povo efetivamente pede um rei e Deus fica chateado e os repreende. Sigamos com o vídeo. Tudo gerido pelo Estado, falta tudo é muito ruim. O livre mercado é claramente a melhor solução econômica, sem sombra de dúvida. Mas para um ANCAP, um anarcocapitalista, ele vai dizer o seguinte: olha, o livre mercado deve oferecer tudo, inclusive a justiça. Inclusive a justiça. Ora, qual é a ideia nesse modelo anárquico, sem governo? Saúde, educação, tudo aquilo que é do governo é ruim. Aquilo que é privatizado é melhor. Então, não precisamos do governo nem mesmo para oferecer justiça. Nem mesmo. Por exemplo, no livre mercado, não é a melhor pizzaria que vence? Não é? Pois bem, numa sociedade sem Estado, o melhor juiz venceria. Ou seja, a justiça também seria uma ideia de concorrência. Porque essa que é a ideia, né, para um libertário. A propriedade privada é uma espécie de Deus para ele. A liberdade é a razão de todas as coisas. É a solução para todos os problemas. Então, basta colocar até a justiça no livre mercado. Ok, aqui o Mocelin começa a criticar a ideia de que até mesmo a justiça estaria no livre mercado, num sistema anarcocapitalista. Ele não dá nesse trecho a razão para ele achar porque isso é ruim, ele vai falar disso um pouquinho mais adiante, mas é importante eu destacar aqui que, primeiro, uma justiça mais livre, onde os diferentes árbitros poderiam disputar os seus clientes, já existiu em diversas sociedades ao longo da história. E esses modelos funcionavam muito bem. E segundo, como nós já mencionamos anteriormente, existe até hoje a instituição da arbitragem, mesmo em sociedades estatais. E a arbitragem é privada e ela funciona em um mecanismo de livre mercado. Em outras palavras, eu posso escolher a câmara arbitral que eu quiser. E as câmaras arbitrais, por sua vez, competem entre si. E ainda assim, o serviço dessas câmaras é muito bom. Então, não parece haver nenhum problema aqui na justiça funcionar em um regime de livre mercado. O outro ponto que o Mocelin coloca aqui é o seguinte: ele diz que para o anarcocapitalista a propriedade e a liberdade são como uma espécie de um Deus, são a razão de todas as coisas, podem resolver qualquer problema. Mas note, esse não é o ponto do libertarianismo. Poderia sim ser o ponto de um anarcocapitalista utilitarista, mas se formos falar de um anarcocapitalista libertário, a coisa é bem diferente. Como já vimos, o libertarianismo é uma proposta ética, e ela se resume em: existe propriedade privada, e a propriedade privada não deve ser violada. Ora, reconhecer esses dois princípios e levá-los até as últimas consequências não significa entender que a propriedade privada é um Deus, ou que ela resolve todas as coisas, ou que ela é a razão de todas as coisas. Significa apenas encarar os princípios como princípios, ou seja, imutáveis. Em suma, um libertário defende o livre mercado não porque o livre mercado é um Deus,
mas sim porque o livre mercado é uma forma ética de resolver as coisas. É um sistema econômico, um sistema de trocas que não envolve a violação sistemática de propriedade privada, que não envolve a agressão gratuita a determinadas pessoas. Ou seja, no fim das contas, o que o Mocelin está fazendo é criticar o libertário por não ser um relativista, por ser alguém que entende que se a propriedade existe e não pode ser violada, então ela não pode ser violada. E uma vez que é o próprio Deus que estabelece a propriedade e todos os seus corolários, como a liberdade, a busca pela felicidade e a legítima defesa, então ser contra uma instituição que viola sistematicamente a propriedade e os seus corolários é uma atitude absolutamente compatível com a Bíblia. Me parece que é justamente a defesa de sistemas agressivos, de sistemas que violam a propriedade e os seus corolários, que seria algo incompatível com a Bíblia Sagrada. É claro, aqui estamos falando sempre de violação de propriedade de pessoas pacíficas. Essa sim é proibida. Isso não significa que pessoas que estão nos agredindo não podem ser contidas a partir da força e punidas por sua violação. E é exatamente para conter essas pessoas e para punir essas pessoas que existem os árbitros, os quais não precisam ser estatais. Mas vamos continuar o vídeo e ver até onde esse argumento do Mocelin vai. O que é o livre mercado? O livre mercado é quando o desejo das pessoas determina o valor das coisas e determina todo o desenvolvimento econômico, o desejo das pessoas. E, diferentemente do socialismo, onde há um burocrata lá em cima determinando, gerindo a economia. No livre mercado, não, é o desejo das pessoas. Ora, o desejo das pessoas determina a oferta de produtos. Por isso, pessoas como a Anitta são mais recompensadas, apesar de considerarmos que não tem nada de bom ali. Mas, no livre mercado é assim. Aquilo que o povo quer, a demanda do povo será satisfeita. Nesse sentido, por isso que o Neymar ganha mais do que um professor. Por quê? Porque o povo quer assistir mais ao Neymar do que a um professor. Apesar de eles ficarem irados com o Neymar. Eles que bancam o salário do Neymar ao assistir ao Neymar. Até inclusive quando eles querem falar mal dele. Eles não assistem o professor, nem para falar mal. Então é por isso, é por isso. E nesse mundo imperfeito, talvez é a melhor maneira mesmo. Mas enfim, o desejo das pessoas sempre é por elas mesmas. Então veja bem, se a melhor pizzaria vence por me satisfazer, qual juiz vai vencer? Na oferta da justiça do livre mercado. Ora, o juiz que for justo ou o juiz que satisfazer a minha demanda? E aí, quem paga mais? Quem paga mais vai ter o seu melhor juiz. É óbvio. Ok, aqui o Mocelin finalmente faz o seu argumento. Por que é que ele acha que a justiça não pode estar no livre mercado, precisa estar nas mãos do Estado? Porque, em um livre mercado, supostamente, quem ganharia a competição entre juízes seria aquele juiz que recebesse mais. Ou seja, o cliente que pagasse mais teria sua causa ganha. Esse argumento do Mocelin possui vários problemas. O primeiro e mais óbvio é que ele não considera que o juiz que satisfaz melhor os seus clientes pode muito bem ser o juiz mais justo. Afinal de contas, qual é o cliente que aceitaria ter uma causa sua julgada por um juiz que é conhecido por vender sentenças? Ou seja, a tendência de mercado é que as pessoas procurassem juízes que fossem conhecidos por ter uma boa reputação. Além disso, os próprios juízes não teriam um estímulo para vender causas, porque se eles fizessem isso, eles poderiam estragar a sua reputação e assim não seriam mais procurados e iriam à falência. O segundo problema é que o Mocelin também não considera que, na arbitragem, as duas partes escolhem o árbitro que o julgará. Ora, se as duas partes vão escolher o árbitro, então, evidentemente, as duas partes quererão escolher um árbitro justo. O terceiro problema é que o Mocelin nem considera que, ao longo da história, existiram modelos com árbitros que não eram estatais, nem considera que existe a arbitragem até os dias de hoje, e ela funciona num modelo de livre mercado.
E note, não há uma venda generalizada de sentenças no modelo de arbitragem. Pelo contrário, o modelo de arbitragem é conhecido por ter muita qualidade e por julgar os processos de uma maneira célere. Finalmente, o Mocelin também não considera o fato de que, para uma sociedade libertária funcionar, isso deve acontecer em uma sociedade com cultura fortemente libertária e, de preferência, em comunidades pequenas. Afinal de contas, o próprio conceito de nações e cidades gigantescas não é natural, é um tanto artificial e só consegue existir mesmo por conta de um governo centralizado estatal. E, pois bem, se você tem uma comunidade relativamente pequena, com uma cultura fortemente libertária, incluindo um povo armado e uma série de contratos entre si, é perfeitamente possível que a arbitragem funcione muito bem. Teremos não apenas bons incentivos de mercado, mas bons incentivos culturais. Ademais, se nós considerarmos aqui a importância da religião, da fé, da espiritualidade, de uma boa moralidade, e considerarmos que essa comunidade com cultura fortemente libertária também tivesse uma religiosidade saudável, aí mesmo que o modelo de arbitragem seria ideal. Tudo isso que eu falei é possível nesse mundo caído, esse mundo de pecado? Sim, aconteceu muitas vezes em maior ou menor grau ao longo da história em vários lugares do mundo. Mas o Mocelin não leva nada disso em conta. Vamos continuar o vídeo. Então, a anarquia, ela parte do pressuposto de que o ser humano é um fim em si mesmo. Como assim o ser humano é um fim em si mesmo? Ora, Deus não existe? Se Deus não existe, eu sou um fim em mim mesmo. Eu, por exemplo, o que eu creio? Como diz Romanos, tudo existe para a glória de Deus. Eu existo para Deus. O ar que eu respiro vem de Deus. Mas se Deus não existe, eu não vivo para ninguém a não ser para mim mesmo. Eu sou o fim e a medida de todas as coisas. O que eu quero dizer com eu sou a medida de todas as coisas? O que eu acho que é o certo a meu respeito é o que é. Meu corpo, minhas regras. Se o corpo é meu, se o ar que eu respiro é meu, eu sou a medida de todas as coisas. Não há ninguém acima de mim. Esse é o pressuposto inegável dos libertários. Quem é você, Estado, para se colocar acima de mim e me coagir pegando meu dinheiro? Ok, aqui vemos que o Mocelin começa a relacionar o libertarianismo com uma ideia de ateísmo. Ele coloca como pressuposto do libertarianismo que não existe Deus, e se não existe Deus, não existe ninguém acima de nós. E, portanto, cada indivíduo tem liberdade total para fazer o que quiser da sua própria vida. E é por essa razão que o Estado não teria autoridade sobre ninguém. O problema é que essa não é a base do libertarianismo e o libertarianismo não precisa do ateísmo para se sustentar. Na verdade, na minha opinião, é até o contrário. Se o ateísmo é verdadeiro, o libertarianismo não faz nenhum sentido, porque o libertarianismo pressupõe que existe um padrão objetivo de certo e errado, de justo e injusto, de bem e mal. Se esse padrão não existe, também não existe propriedade. E se não existe propriedade, cada um pode fazer literalmente o que quiser, inclusive violar a propriedade do outro, já que não existe propriedade de verdade. Mas voltando à base do libertarianismo. O libertarianismo ele se baseia no justnaturalismo, e o justnaturalismo pode ser, inclusive, teológico. Eu, por exemplo, sou um justnaturalista teológico. Eu acredito que, porque Deus existe, o ser humano possui determinados direitos inalienáveis, como o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito à busca pela felicidade, o direito à legítima defesa. E todos esses direitos, em minha opinião, se resumem, em termos civis, no direito à propriedade, o qual se inicia com o direito à propriedade do próprio corpo. Ou seja, o motivo pelo qual eu acredito que o Estado não pode mandar em mim, que na verdade o Estado nem deve existir, não é porque eu creio que Deus não existe. É justamente o contrário. É porque eu creio que Deus existe, que esse Deus é o Deus judaico-cristão e que ele me deu e deu a cada um dos indivíduos determinados direitos inalienáveis. Ou seja, se uma instituição como o Estado deseja sistematicamente violar esses direitos, essa instituição está indo contra Deus. Eu não posso defender essa instituição. E note, o Estado nada mais é do que homens dominando sobre outros homens.
Isso é essencialmente o ser humano se colocando no lugar de Deus. Então é aí mesmo que eu não posso defender essa instituição. Ou seja, o pressuposto inegável dos libertários não é que Deus não existe, é que o homem não pode dominar sobre outros homens. E esse é um pressuposto que está na própria Bíblia. Assim, a pergunta que nós deveríamos fazer não é quem é você, Estado, para se colocar acima de mim, mas sim quem é você, Estado, para se colocar acima de Deus. Mas vamos continuar o vídeo. Ora, aqui não há Estado, aqui há Estado que cobra imposto, porque a terra é de Deus, como em Romanos 13. Veja bem, por que quando alguém vem e pega uma parte do seu dinheiro, ele está roubando, e quando o Estado pega uma parte do seu dinheiro, ele não está roubando? Uma parte, não tudo, como acontece aqui no nosso país. Por quê? Porque Deus disse. Simples assim. Como assim, pastor? Como assim? Veja bem, um anarcocapitalista vai dizer o seguinte: aquele que chegou primeiro na Terra é o dono dela. Por quê? De onde você tirou esse critério? Se Deus não existe, quem é você para dizer que esse é o critério? Quem é você? Aí só porque eu dei o azar de ter nascido depois de você, eu não posso então ter aquela casa na praia? Já que não existe Deus, por que eu não posso então eu mesmo estabelecer um outro critério? Você estabeleceu esse. É meu porque eu cheguei primeiro. Eu posso estabelecer outro. É meu porque eu sou mais forte. Pum, tiro na cabeça, agora é meu. Se Deus não existe, você não pode estabelecer um valor absoluto, e nem eu. Então, a gente vira uma selva. É isso. É isso que, na prática, acontece com alguém que não crê em Deus e que parte de si mesmo como medida para todas as coisas. Agora, aqui, por que nós podemos dizer que cobrar uma parte de imposto não é pecado? Porque Deus disse. Lembra o que a Bíblia declara? Minha é a terra. Se a terra é dele, minha terra, minhas regras. Ele pode determinar, e ele estabeleceu que exista Estado e que ele tire uma fatia via imposto para suprir as necessidades do próprio povo. Sem Deus, quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Ok, note que nesse trecho aqui inteirinho, o que o pastor Mocelin está fazendo é relacionar libertarianismo com ateísmo. Ele parte do pressuposto de que o libertário não acredita em Deus. Bem, se de fato necessariamente o libertário não acreditasse em Deus, a argumentação do Mocelin estaria correta. Aliás, essa argumentação está absolutamente correta para um marxista ortodoxo. Afinal de contas, o marxismo ortodoxo não acredita na existência de Deus. E se Deus não existe, realmente não existe nenhum parâmetro do que é certo, errado, justo, injusto, bem e mal. Aliás, também não existe nenhum sentido em lutar por algum tipo de justiça ou por qualquer outra coisa. Assim, o marxista ortodoxo, por ser ateu, não pode dizer que é objetivamente injusto que o burguês explore o proletário. E também ele não pode dizer que alguma coisa precisa ser feita para parar isso. Afinal de contas, em um mundo ateu, nada precisa ser feito, nada deve ser feito, porque não existe certo, errado, justo, injusto, bem e mal. No entanto, esse não é o caso do libertarianismo. O libertarianismo não é uma ideologia que pressupõe que Deus não existe. Tampouco os libertários são obrigados a não crer em Deus. Pelo contrário, é muito mais racional, faz muito mais sentido ser um libertário e acreditar em Deus, em especial no Deus judaico-cristão. Outro ponto importante aqui é o seguinte: o Mocelin coloca como argumento para pagar imposto o fato de que a terra é de Deus. Ora, mas isso pode ser utilizado justamente como argumento contra o imposto. Afinal de contas, se a terra é de Deus e não do homem, então não existe nenhuma instituição que tenha o poder de cobrar um determinado valor de todos os cidadãos de determinado território, sem que tenha havido nenhum contrato entre esses cidadãos e essa instituição. Para que essa cobrança seja legítima, ou a instituição precisa ser dona legítima da terra, ou a instituição precisa ter um contrato com as pessoas. E por contrato, eu estou me referindo a um acordo que seja feito de maneira consciente, voluntária, com cláusula de rescisão e com cláusulas que não podem ser unilateralmente modificadas.
O único que efetivamente pode cobrar as taxas que quiser de qualquer pessoa na Terra é Deus. E para que ele faça isso, ele precisa fazer ou diretamente ou por meio de pessoas que sejam autorizadas por ele. Mas para que nós tenhamos certeza de que alguém foi autorizado por Deus, é preciso haver um conjunto de evidências muito fortes em relação a isso. Não havendo esse conjunto de evidências, então ninguém tem esse direito. Vamos continuar o vídeo. Até como seria, por exemplo, então, sem um governo, a ideia de exército? Como seria? Porque se eu sou livre, e por isso não deve existir Estado, porque o Estado existe para isso, para obrigar. É óbvio que o Estado existe para isso. Se não existe Deus e eu sou um fim em mim mesmo, não tem que existir Estado, como seria a guerra? Como seria o exército? Como seria possível? Veja o que um anarquista disse. Talvez algumas pessoas não queiram ser defendidas. Talvez elas queiram ir para o Havaí. Essa é a resposta que ele deu. Um libertário sabe que os recursos são escassos. Não tem passagem para todos irem para o Havaí. Não tem. Nem todos poderão fugir para o Havaí. Só os ricos. Quem não é rico ficará aqui e será destruído. Será morto. Ou seja, nessa sociedade anarquista sem governo, nós voltamos aos modelos primitivos de governo, que não é governo nenhum, que é a lei do cangaço, sabe? Que não tem Estado. Lá não tem. Quem tem a peixeira maior. Em alguns lugares da África, quem tem um fuzil maior é que manda. O fraco é engolido. É o que acontece. É o que acontece. Sim, na nossa sociedade, por conta da corrupção, isso acontece. Mas pode ter certeza, mesmo um governo ruim como o nosso, é infinitamente melhor do que governo nenhum. Ou você preferia estar nesses lugares, em vários cantões da África, que os pobres são literalmente trucidados. Aqui nós ralamos muito por conta da injustiça desse governo ruim. Mas ainda assim, mesmo assim, os mais fracos são protegidos. Agora, na anarquia, se não existe Deus, nós somos apenas animais e o que impera é a lei da selva. O mais forte sobrevive. Leões estupram e matam seus concorrentes. Estupram as leoas, matam seus concorrentes e não são levados a julgamento. Se Deus não existe, o único código moral que existe é este: a satisfação imediata de meus prazeres. Ok, esse aqui é o último trecho da pregação e nós vamos fazer aqui os nossos últimos comentários. Primeiro, mais uma vez, o pastor Mocelin faz uma confusão entre governo e Estado. Note que, a todo momento, ele fala em uma sociedade sem governo, em estar sem governo. E como já vimos, isso é um espantalho. O libertarianismo não defende a falta de governo, a ausência de governo. Ele defende apenas a ausência de governos estatais. Segundo, o pastor Mocelin continua fazendo uma falsa relação entre libertarianismo e ateísmo, ou ainda anarquismo e ateísmo, ou anarcocapitalismo e ateísmo. E essa relação também é falsa. Até porque nós não estamos falando aqui do anarquismo clássico, aquele anarquismo mais à esquerda, que era realmente um anarquismo ateu. Nós estamos falando de um tipo de anarquismo que se deriva do justnaturalismo, é o justnaturalismo levado às últimas consequências. E como eu já falei, o justnaturalismo pode ser inclusive teológico. Aliás, um dos precursores do anarcocapitalismo foi o libertário Lysander Spooner, um jurista norte-americano do século XIX que defendia justamente um tipo de justnaturalismo radical que conduzia ao anarquismo, um anarquismo individualista. E o Lysander Spooner não era ateu, ele era um deísta. Terceiro, Mocelin questiona como seria o exército em um modelo anarcocapitalista, ou ainda como haveria a defesa de guerras no modelo anarcocapitalista. E esse aqui é um ponto bastante interessante. Primeiro porque nós precisamos questionar se as guerras em um mundo anarcocapitalista seriam tão grandiosas e tão destrutivas como são em um mundo estatista. Se nós pensarmos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Iraque, na Guerra do Golfo, na Guerra do Vietnã, na Guerra da Ucrânia, enfim, se nós pensarmos nas guerras mais sangrentas que conhecemos, todas elas foram guerras estatais.
Isso é verdade no mundo moderno e é verdade no mundo antigo. As grandes guerras que conhecemos foram todas perpetradas por impérios gigantescos. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, Império Turco-Otomano, Império Mongol. Em suma, o Estado literalmente é a instituição mais sangrenta de todos os tempos. Assim sendo, talvez, se nós tivéssemos um mundo anarcocapitalista, não existissem guerras tão grandiosas e tão sangrentas. Os conflitos seriam muito mais locais, muito menores, com um potencial bélico, um potencial destrutivo muito limitado. O motivo pelo qual os estados conseguem fazer guerras tão gigantescas e tão sangrentas é porque eles são sustentados por impostos. Nesse sentido, a ideia de que os indivíduos não fossem obrigados a financiar guerras é muito boa. Mas ok, a defesa teria que acontecer, já que estamos em um mundo mau, um mundo de pecado, as guerras continuariam existindo, então nós precisamos entender como que a defesa poderia funcionar. E existem várias respostas possíveis. Uma delas é a de que as próprias comunidades, uma vez que fossem culturalmente libertárias, seriam fortemente armadas. Isso não é bem uma novidade, existem diversos países que são fortemente armados e que por isso dariam bastante trabalho a alguém que quisesse invadi-los. Um desses países é a Suíça, e a Suíça tem um histórico de uma defesa muito boa, justamente porque os seus cidadãos são fortemente armados. Outra maneira de se defender seria através da contratação de empresas de seguros na área de proteção. Essas empresas poderiam ser livremente contratadas pelas pessoas, e muito provavelmente seria, porque a segurança é uma prioridade da maioria das pessoas. As vizinhanças de cada rua e até mesmo de cada bairro e cidade poderiam se unir para contratar essas empresas, e haveria um estímulo para que essas empresas efetivamente conseguissem fazer uma boa proteção do território. Afinal, se estamos falando de empresas de seguro, se essa proteção não for feita, a empresa terá que reparar os danos, terá que indenizar os moradores. Outra forma de um território se defender é esse território criando um exército próprio. Não é porque nós temos um território libertário que ele não pode, por livre contrato, formar um exército próprio. Cabe lembrar ainda que tanto as empresas de segurança quanto as empresas seguradoras na área de proteção teriam um estímulo para não entrar em guerras entre si e não tentarem atacar os seus próprios cidadãos. O estímulo seria que, ao fazerem isso, elas gastariam muito dinheiro, acabariam perdendo os seus clientes e teriam que enfrentar uma população armada, ou seja, não é algo lucrativo. Parece muito mais benéfico, muito mais lucrativo prestar um bom serviço. Para além de todas essas maneiras, ainda podemos colocar aqui a ideia das cidades privadas. Essas cidades, muito provavelmente, no seu pacote de serviços, também forneceriam um pacote de segurança. E aqueles que assinassem contrato com essas cidades para morarem ou trabalharem nelas, estariam, por contrato, pagando pela segurança, pela defesa da cidade. Ou seja, existem várias formas possíveis de, em uma sociedade libertária, ser realizado o serviço de segurança e defesa. Além disso, dado que em uma sociedade libertária provavelmente o livre mercado seria muito mais livre e, portanto, muito melhor do que é hoje, o estímulo para ganhar dinheiro de maneira honesta no mercado seria maior. Mas e quanto àquele indivíduo que, em vez de querer financiar um exército e a defesa contra determinado inimigo, quisesse ir para o Havaí? Bom, contanto que esse indivíduo não esteja preso a nenhum contrato que ele voluntariamente assinou, ele está no direito dele. Se ele não quer pagar por proteção, ele não precisa pagar por proteção. Agora, as questões que nós precisamos colocar aqui são as seguintes. Primeira, só porque alguns indivíduos podem fazer essa escolha, isso significa que todos os indivíduos a farão, ou que a maioria dos indivíduos a farão? Eu acredito que não. Segunda, uma sociedade com cultura fortemente libertária estimularia esse tipo de postura? Eu também acredito que não. Afinal de contas, em uma sociedade onde não existe Estado e onde as comunidades estão mais próximas do que é o natural, a tendência é que as pessoas estejam mais perto umas das outras. Além disso, em uma comunidade como essa, os indivíduos têm um senso maior de responsabilidade individual.
E o senso de responsabilidade individual conduz ao senso de comunidade. Isso porque os indivíduos já não terceirizam as suas responsabilidades. Eles procuram fazer aquilo que eles julgam ser o seu dever, e como todos estão tentando fazer o que julgam ser o seu dever, ou ainda a maioria está tentando fazer isso, então essas pessoas começam a se unir para fazerem as coisas juntas, já que a união da comunidade terá mais força do que indivíduos fazendo as coisas isoladamente. E essa coesão cultural é interessante porque muitas vezes ela vai acabar sendo uma pressão psicológica para algumas pessoas no sentido de ajudarem a comunidade. Ou seja, não há aqui uma obrigação legal, uma coerção da pessoa, no entanto, o próprio indivíduo não quer ser mal visto pela sua comunidade e assim ele acaba fazendo aquilo que ajuda a sua comunidade. Em suma, em uma sociedade libertária, seria perfeitamente possível haver a defesa contra inimigos. Aliás, na sociedade libertária dos israelitas antes da monarquia, muitas vezes eles se defenderam muito bem dos inimigos, até porque, quando eles estavam firmes em Deus, Deus os abençoava. A conclusão a que podemos chegar aqui então, portanto, é que a análise do pastor Mocelin é um tanto frágil. Ele comete diversas confusões, ele faz algumas comparações equivocadas e ele demonstra ter pouco conhecimento do que é realmente o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Isso não significa, no entanto, que o pastor Mocelin seja um falso cristão, seja um falso pastor, e também não significa que ele não tenha boas contribuições. A bem da verdade, eu sigo o canal dele e eu gosto de muitas das suas pregações e de muitos dos seus ensinos. Contudo, nessa pregação, em relação ao que ele fala sobre libertarianismo e anarcocapitalismo, eu não tenho como concordar. No fim das contas, a pregação do Mocelin sobre esse assunto apenas me faz ter mais certeza, mais convicção de que o libertarianismo está correto enquanto proposta ética. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.